eram muito requisitados para terem um programa para chamar público. E o Wilton Franco criou os Adoráveis Trapalhões por causa do Vanderlei Cardoso. E aí ele formou um elenco que era o Vanderlei Cardoso, o que seria o Renato Aragão, porque é a estrela principal, o Ivon Cury, que era um também cantor tal, que também acho que andava de peruca também. Ted Boy Marino, que era o cara de luta livre, galanzão e tal, e o Renato Aragão. O Renato não era a estrela principal. Os Adoráveis Trapalhões fizeram um sucesso enorme. A Rede Globo contratou o Ted Boy para fazer os programas de humor lá. O que eles fizeram? Eles tiveram a sacada de contratar a Vanusa, que era uma piada, né? Porque a Vanusa era muito loira e tinha um cabelo parecido com... Do Ted Boy Marino, é verdade. Né? Então, tigelinha. Então a Vanusa, pouca gente sabe disso, mas a Vanusa chegou a integrar os Adoráveis Trapalhões. Cara, não sabia disso não. Aí começou, o Vanderlei quis fazer outra coisa, o Ivon também outra coisa, e acabou o programa. O Renato persiste. Ele falou, não, eu preciso fazer tal. Aí ele tava um dia andando na televisão, ele olha, vê o Dedé, falou, pô, esse cara é um cara que pode ser bom pra mim. Convida o Dedé, falou, o que a gente fazer uma dupla tal, e começa a fazer uma dupla. Essa dupla começa a fazer sucesso, é pedido mais tempo para eles ficarem no ar. Ele falou, só nós dois aqui a gente não consegue, a gente precisa de mais um. O Dedé, isso também é uma outra coisa, porque o Renato algumas vezes falou que foi ele que trouxe o Mussum. Na verdade não, foi o Dedé. Só que o Dedé pensou primeiro no Jair Rodrigues. Que o Jair Rodrigues, se você olhar os vídeos antigos, tem uma certa semelhança com o Mussum no sentido da performance. Ele também era um cara do gingado, de ter umas sacadas, um improviso na televisão, fazia o filho da bossa e tal. Era um cara que era muito parecido com o Mussum nessa linha do humor, dessas coisas todas. O Jair falou assim, melhor que eu tem um outro cara, que é o Mussum. Ele fala, Mussum, ele é dos Originais do Samba, vai lá ver. E o Dedé vai assistir um show dos Originais do Samba e ver essa performance que eu falei aqui. Ele falou, pô, esse cara realmente é muito bom. Vou convidar ele. O Mussum falou, putz, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sei, não é minha praia, eu sou tocador de reco-reco. Eu falei, você vai, persistiu, tal. O Mussum aceitou. E o Mussum, por muito tempo, ele se divide entre os Originais do Samba e os Trapalhões. Até que uma hora tem que falar, você tem que decidir, porque a agenda está muito pesada dos Trapalhões, e os Originais do Samba eles eram muito requisitados. Aí ele sai dos Originais do Samba e fica só com os Trapalhões. Faz um sucesso enorme e tal, os Originais continuam fazendo e tal. Na época, o pessoal dos Originais do Samba ficou um pouco chateado com ele, com a decisão que ele prefere os Trapalhões do que os Originais. E aí, de novo, o programa precisa mais tempo e tal. Ele fala, a gente precisa de mais um. E aí entra o Zacarias. Né? Então, que vem da onde? O Zacarias vem do rádio, né? Ele tinha um programa no rádio, fazia muito sucesso. Ele tinha um personagem chamado Moranguinho. E aí é o Renato que indica o Zacarias. Na verdade, a Selma Lopes fala pro Renato, fala, tem o Zacarias, ele olha e puxa o Zacarias. Que essa é a formação clássica dos Trapalhões. Mas antes, quando ele fala o Dedé, tudo começou com a dupla Dedé e Didi, tá errado. Tudo começou lá atrás, nos Adoráveis Trapalhões. O Dedé fazia parte do elenco, até com o Roberto Guilherme, mas ele não era o cara... Ele era, tipo, de elenco de apoio. Entendi. Aí ele é alçado, né, graças ao Renato, a escada, uma das figuras principais dos Trapalhões, né? Então tem muito disso, assim, a memória, às vezes, ela é meio traiçoeira. Então, você ouve um aqui, outro ali, e às vezes vai falando aquilo como se fosse a verdade, né? Mas, assim, a história que a gente conta e as histórias que estão nos livros é completamente diferente, né? Tem todo
um histórico, uma linha histórica, até chegar nessa formação clássica dos Trapalhões.